Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Violetas na Janela, um romance da Patrícia, psicografia de Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Este capítulo, ela ainda no centro espírita. Estando para começar a reunião, Maurício a levou para o salão, onde ela descreveu um salão para a parte direita, para quem entra no espaço para os visitantes desencarnados, onde eles sentaram acima do solo material, e não nas cadeiras dos encarnados. Viu alguns encarnados que conhecia e ela orou com gratidão por eles. Patrícia observava a movimentação dos encarnados e dos desencarnados no ambiente do centro espírita. O rapaz que havia conversado com ela antes, um senhor que entrou acompanhando por um desencarnado, visivelmente esse senhor possuía mediunidade acentuada. Foi aí que a Patrícia indagou: todos os médiuns têm que frequentar um centro espírita? E a resposta foi que temos liberdade para nossas decisões, temos o livre-arbítrio. Uns frequentam porque querem e outros com mediunidade. E os que querem ser úteis. O sensitivo precisa de assistência, da presença de amigos desencarnados. Essa é a razão de que os médiuns normalmente precisam frequentar um centro espírita. Os amigos desencarnados são bons espíritos, que os ajudam na vida cotidiana, aconselhando-nos e evitando que espíritos sofredores e zombeteiros possam perturbá-los. Os espíritos se dispõem a auxiliar os médiuns, porém querem como companheiros que trabalham e cresçam juntos. Todos nós devemos nos transformar e ajudar na transformação de outros para que sejam felizes um dia. Eis um exemplo comum de nosso dia a dia. É natural que uma pessoa que goste de banho, e que para muitos é um sacrifício, os que gostam de lugar limpo e os que não se dão bem com a sujeira. Nossos erros e vícios são como a sujeira. Para estarmos limpos é necessário querermos limpar-nos. Mas às vezes temos vontade de estar limpos, mas queremos renunciar às causas que nos sujam. A luta para nos limparmos muitas vezes nos traz sofrimento. Assim, são os que procuram a casa espírita. Querem o passe, eliminar o mal-estar da ressaca, dos erros, mas sem abandonar os vícios. Esse conflito é a causa de muitos dos nossos sofrimentos. Neste outro capítulo continua a história no centro espírita. Doutrinação. Após a prece, iniciou-se a doutrinação dos desencarnados. O momento de doutrinação, e cada um com a sua história. Ela presenciava a orientação, o socorro lá do lado espiritual. Sentia-se com mais vida e se fascinava a cada história. Mas ao ver alguns espíritos do umbral, muitos mutilados, com sinais de torturas, ficou apreensiva. Pertencia a um grupo que fora libertado e estavam presos como escravos. E o Maurício, vendo Patrícia apreensiva, lhe disse: nada é injusto. Colhemos o que plantamos. A reação é de conformidade com a ação. Pelo menos 2 desses espíritos devem falar, pela incorporação, um pouco de suas vidas. Notará que ignoraram os ensinamentos de Jesus e viveram, quando encarnados, para os prazeres, para a matéria, prejudicando o próximo.
2 deles foram feiticeiros ou macumbeiros, prejudicando os outros por dinheiro. E Maurício continua a explicar. Em um centro espírita que tem o bem por meta, a incorporação é feita para ajudar. O desencarnado necessitado de auxílio recebe orientação e cura nesses trabalhos de caridade. A percepção de estar encarnado ou não é essencialmente mental. Do mesmo modo que há medo da morte, o desencarnado ainda mantém a ilusão de estar no corpo físico. O corpo mental encontra prazer nas necessidades físicas. São os que necessitam de orientação séria e honesta. Assim, durante a doutrinação, alguns espíritos ali presentes recebiam as orientações e começaram a compreenderem os motivos aos quais estavam ali e recordaram o momento do desencarne, sendo amparados. A menina Patrícia pensava o quanto deve ser desagradável pensar que ainda está no corpo material. Quando o corpo morre, a maioria sente-se perdida e perturbada, e suas ações irão influenciar em vibrações no seu destino no plano físico. Havia um senhor na fila que, conseguindo se colocar próximo à médium, conseguiu falar, e ele era, quando encarnado, um homem de imagem forte e arrogante. Mandou até esculpir na cidade uma estátua de sua imagem, para ser lembrado como benfeitor que fora. A morte destruiu seus sonhos e ilusões. Com o passar do tempo, tudo mudou em casa, em suas terras. Só a estátua continuava lá, e ele fez dela seu escudo. Sentiu seu corpo endurecer, pois se colocou a ela. Havia 60 anos que desencarnara. O orientador pediu que rogasse perdão ao pai, e ele o fez. Caminhou com um socorrista junto aos que iria para a colônia. Com a prece de Cáritas fizeram o encerramento. Fluidos de energias benéficas foram lançados no ambiente. E esses fluidos fazem muitos desencarnados chorarem emocionados. Parece uma chuva fina e colorida ao cair do teto, iluminando suavemente o local. Patrícia se concentrou para recebê-los e, sentindo seus poros banhados de fluidos, alegrou-se imensamente. Queria ser útil. Sabia que não bastava só a vontade para servir. Necessita saber. Fez uma prece. Pai, alimenta minha vontade de aprender e ser útil. Então, queridos, como é importante o trabalho no centro espírita sério, nessa doutrinação dos espíritos que encontram-se perdidos, vagando, sem saber bem que desencarnaram. Aqui no livro dos médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores, tem uma parte que vai nos dizer precisamente, ele diz assim: primeiramente entendamos bem acerca dos fatos. Que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Eu não sei se alguns de vocês já estudaram ao início, quando Kardec conta sobre as mesas girantes, e a partir dessas comunicações dos espíritos, primeiramente com as mesas e depois através de um cesto que se manifestava com lápis, e após isso
eles começaram a utilizar o médium como este receptor da mensagem, com o lápis, e a partir daí houve a comunicação. Há um princípio que estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com os seus semelhantes e com os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que repitamos sempre, incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são, numa palavra, semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é de essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprimem toda refratariedade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. Em suma, esta refratariedade de matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que são médiuns. A importância da mediunidade, a importância do médium que estuda, que está sempre disposto a ajudar no centro espírita. Nós conseguimos ver nesses 2 capítulos como é imensa a súplica dos espíritos nesse local. E nós que, eu vou falar por mim, que frequento um centro espírita, muitas vezes as cadeiras estão vazias e a gente se pergunta por que está vazia, mas na verdade não está. Né? Tem sempre um espírito ali pedindo socorro. E graças a Deus que ali encontram este refúgio de ajuda. Assim terminamos mais 2 capítulos. Obrigada por ouvir até aqui.